ele chegou e eu já chamei porque ele ficou doente uns dias, ficou internado. Bom dia, meu irmão. Tudo bom, Orei Carlinho? muito Bom por dia. você, cara. Você ficou quantos dias internado, Aníbal? Carlinho, eu fiquei 7, mas eu fiquei 17 dias de cama. Nossa, graças a Deus descobriu, já tratou. Conseguimos. Deu uma emagrecida. Até que não tanto, né, Carlinho? Comeu bastante, então, lá, né? Tipo, não? Carlinho, a gente quando passa por essa situação, a gente só tem a agradecer, em primeiro lugar, a Deus e o médico e toda a equipe, né, Carlinho? Porque é igual nas nossas empresas, o médico é o que vai conseguir o diagnóstico, dar o tratamento e tudo mais. Mas quem passa por uma situação de internamento sabe que os enfermeiros, o carinho da recepcionista, da equipe de limpeza, quem traz a comida no quarto, tudo isso faz muita diferença para quem está num momento tão fragilizado, né, Carlinhos? Ô, Aníbal, eu fico imaginando um empresário igual vocês. Um amigo meu, outro amigo meu que é dono de uma ótica, ficou internado há alguns dias e eu perguntei isso para ele. Ficar internado deve ser para o empresário, não deve ser fácil não, né? Carlinho, por sorte, a minha empresa eu já preparei muito ela para tocar remotamente. Então, assim, Quer dizer que você ficou um trabalhando, furacão, então? é um furacão na nossa vida. Mas a gente consegue aí com WhatsApp, hoje tem comunicação fácil, foto para lá, foto para cá, documento para lá. Então, o celular, internet, você consegue, mas quando a gente está mal, tem dia que a gente não consegue nem pegar o celular. Então, também a gente tem... faz parte da vida, né, Carlinhos? Ô, Aníbal, o que nós não contávamos também que foi com essa guerra que está acontecendo da Rússia e a Ucrânia, que vai impactar totalmente em todos os empresários, em todos os nós, na verdade, né? Carlinhos, é muito interessante para nós empresários, a gente quando faz planejamento, primeiro veio a pandemia, que nem as multinacionais, a maioria não tinha um plano de contingência ou tinha nas premissas lidar com uma pandemia. Agora, então, uma guerra que até já me solidarizo, né, Carlinhos, é muito triste. Quando acontece desastre natural, uma doença, é uma fatalidade. Agora, quando você vê vidas sendo tiradas por decisões do homem, simplesmente por assim, é triste demais, né, Carlinhos? E a gente tem que agora tomar esses cuidados. A gente está longe, né, geograficamente, o Brasil está longe. O Brasil não tem muitos contratos de exportação com Rússia e Ucrânia, mas tem vários impactos que já vão começar a acontecer e podem se agravar se perdurar muito essa situação, né, Carlinhos? Eu trouxe uma lista grande aí que eu passei para você e queria dar uma pincelada aqui, aos poucos. A primeira questão, acho que do nosso agronegócio, né, o agro, a gente não tem... A Ucrânia é que produz boa parte dos insumos, Na verdade, a gente tem a Ucrânia e Rússia aí representando de quase 20%, 30% da exportação de trigo e de milho. Aí, assim, não é com o Brasil, mas existe hoje aquela questão de mercado futuro. Então, se eles freiam essa exportação, sobe o preço da commodity. Hoje nós não somos autossuficientes em soja, milho? Nós aqui somos, mas a gente depende, por exemplo, de fertilizante que a gente compra aí vem da Ucrânia, Rússia. eu estava vendo. A Ucrânia ou Rússia? A questão é assim, o fertilizante que já está, desde os agrotóxicos, tudo já está subindo, dobrando, triplicando o preço, a tendência é subir mais. Essa questão do milho e do trigo, Carlinhos, é muito importante porque aqui na nossa região a gente tem, por exemplo, GT Foods, tem pequenos produtores de frango, e aí o milho, ele é a base. A gente já teve, por conta da falta de chuva, uma escassez de milho agora recente que já prejudicou muito. Então, o preço das commodities subindo afeta em 2 pontos. Um, que muita gente com preço elevando vai preferir exportar do que usar no mercado interno. Isso vai dar uma escassez nesses produtos. Mas também tem uma oportunidade de quem é produtor, se tiver uma boa chuva e tudo mais, se houver uma alta aí nos preços, compensa você travar na questão de mercado futuro, porque vamos supor que esse conflito se resolva rápido e o preço volte ao normal. Se você travar na bolsa o valor da sua produção, você pode também ganhar muito dinheiro nesse momento. É aquela história, enquanto um chora, outro vende lenço, né, Carlinhos? Então, o milho e o trigo tem que ser observado. Um conflito desse gera inflação, a gente está no momento de retomada pós-pandemia aí, e que a economia global sofreu muito, né? Mas a gente tende a todos os países estão com alta inflação e a tendência com um conflito armado desse é aumentar a inflação mais ainda.
Temos também, Carlinhos, essa situação da parte de petróleo, de gás, de abastecimento de energia. A guerra acaba complicando tudo, né? Porque eu vou falar para você, este cavalo desse presidente, eu vou falar para você, cara, nós vivemos um momento tão crítico do mundo já, com a questão dessa pandemia que assolou, já criou um problema para todos os países do mundo. Agora um cavalo desse presidente, e com todo respeito, eu não vou entrar na questão do mérito de quem está certo e quem está errado, até porque não cabe a mim falar isso. Mas num momento tão crítico da nossa sociedade, que nós perdemos aí milhares e milhares de pessoas pro coronavírus, aí vem com a guerra, cara, o cara não tem princípio nenhum de família, de amor, de nada, né? Tá faltando amor nesse mundo, pô. Tá faltando amor. Tem que levar a Milton para lá para pregar para esse cara, para ver se ele dá uma melhorada, viu? O timing foi péssimo, né, para o momento da humanidade que a gente está vivendo. A gente precisa lembrar, Carlinho, também que até uma das sanções, o que o Ocidente, os países estão fazendo nesse momento, é tentando fazer boicotes comerciais, criar sanções para tentar forçar a eles chegarem, né, esses dois países, a uma conclusão rápida. Né, acabar com esses conflitos militares e retomar. Dentro dessas sanções, Carlinho, tem muitos impactos. Por exemplo, aquela questão do SWIFT. Né? O SWIFT, para quem não sabe, ele é como se fosse o Pix. Né? O Pix, hoje você transfere aí dinheiro um para o outro, faz lá as transferências. O SWIFT é como se fosse isso entre os países. É uma forma que foi criada lá atrás dos países poderem se pagar. Eu forneço gás para você, você vai me pagar através desse mecanismo, né, que eles chamam de SWIFT. Aí estão ameaçando, por exemplo, tirar a Rússia do SWIFT. Eu não vejo como uma saída interessante, porque a própria China já criou o sistema dela, né, que chama, acho que CIPS. Então você vê que assim, vai tirar a Rússia, que é uma mega potência, de uma coisa que está funcionando, para ela criar o próprio mecanismo dela, ou aderir o da China. Então assim, tem que ser tudo tomado muito cuidado agora, porque a gente quer resolver, quer ajudar a resolver o conflito, mas a gente não pode criar também problemas maiores para o futuro, né, Carlinhos? Na verdade, o que está acontecendo é uma grande injustiça. Você pega uma potência mundial, né, com a Rússia, atacando um país de... Se for comparar, atacar o Paraná, mais ou menos assim, entendeu? O cara não tem, sabe... Eu acho que essa é uma puta injustiça. Eu acho que o mundo está... que essas sanções aí, pseudo-sanções, porque, tipo, não está fazendo nada, tem que mandar a tropa lá e meter bomba na Rússia também e resolver essa parada. Sou contra a guerra, sabe? Mas tem umas coisas, cara, eu não consigo admitir a injustiça, entendeu? Nós estamos no ano 2000 e tem um covarde de um homem como esse que faz uma guerra, matando inocentes, civis, entendeu? Você vê aquelas mulheres passando frio, menos de 2 graus, sabe? Você vê lá brasileiros que estão lá tentando sair daquele país, aí viu, agora os presidentes ficam, deixa o cara lá. Teve um cara que teve um disparate falar na rede social esses dias, que o cara lá é comediante, que é da televisão. Então o cara, porque é comediante, não estudou, esse presidente, ele é advogado, ele é formado em direito. Então, tipo, eu acho que está faltando de verdade, o Hamilton está aqui fora, depois eu trouxe ele por isso, para falar um pouquinho desse momento de carnaval, que eu acho que já é festa carnal, que tinha que acabar também. Tem muita gente que gosta, então a gente tem que aceitar, é a cultura do nosso país, mas precisa de amor, cara. As pessoas não estão se amando, rapaz. A guerra é fruto da falta de amor, Aníbal. Com certeza, Carlinhos. E uma coisa que a pandemia mostrou, e esse momento também mostra, é essa questão da independência que a maioria dos países tem. A gente fala sobre soberania, mas hoje, por falta de indústria, por falta de investimento na base, na educação, nos laboratórios, para que os países saiam na frente em pesquisa, saiam na frente em trazer soluções, né, e tudo mais, a gente fica totalmente, que nem o nosso agro, você perguntou, a gente é autossuficiente? Vírgula. Porque assim, questão de terra, de clima, fertilidade, espaço, tudo a gente tem. Mas hoje, por exemplo, quem que consegue produzir sem o agrotóxico, sem o fertilizante? Por que nós não produzimos isso? Essa é a pergunta. Você pega, por exemplo, eu trabalho na área da construção civil. Hoje você não acha uma marca de parafuso nacional. Tem a empacotadora, mas vem tudo de fora. Nem a Tramontina?
parafuso? Não, parafuso tem uma fábrica em Paysandu, por exemplo, de pequenas fábricas tem. Mas será que não é empacotadora? Porque hoje o que acontece muito é isso. É fábrica de mola, acaba fazendo parafuso também e tal. Mas provavelmente é pequena escala. Pequena escala. É isso que mata. A gente tem que investir na nossa indústria. Falta investimento do governo. Indústria daqui. É. Porque senão acontece um conflito desse internacional, ou a pandemia fecha os portos para exportação, aí o país não consegue produzir, não consegue fazer construção, não consegue fazer nada. Então, hoje, por exemplo, assim está falando da Rússia, foram falar de fazer vários tipos de boicotes. Esses países que já passaram por 2 guerras pesadas, que a guerra aconteceu lá, eles têm estratégia de guerra. Então, eles têm estoque de alimentos, eles têm estoque de dinheiro, agora mesmo, a gente até coloquei das criptomoedas. A criptomoeda é uma das coisas que é acelerada, né, com um processo desse. Por quê? Um Bitcoin, um Ethereum, ou a moeda que for, ela vale o valor dela em qualquer lugar do mundo. Agora, o dólar, o ien, o real, o peso, ele vai valer de acordo com a economia do país. Aí, se a economia, de repente, você está sendo bombardeado, quanto que vale a sua moeda? Cai lá embaixo. Se aquela moeda está frágil, então isso tudo ajuda a própria pandemia. Você viu as cenas do pessoal indo no banco, tentar sacar dinheiro para tentar sair do país. Né? Isso é uma das coisas que acelera o cara, às vezes, se desfazer do que ele consegue de patrimônio e fazer aí um investimento numa moeda virtual. Esses dias eu trouxe o presidente da Alcopar, até algumas pessoas me ligaram me dando parabéns pela entrevista do presidente, a gente falando, falta investimento hoje na indústria brasileira, não é isso? Hoje falta que os nossos políticos invistam realmente nisso. Hoje a carga tributária mata os empresários. Eu estava falando de imposto de renda, aqui no Brasil a gente paga imposto de renda, imposto sobre imposto e sobre imposto, é um absurdo. E isso mata um pouco o empresário, né? Exato, Carlinhos. Quem gosta de história tem que estudar a história do Brasil desde o Barão de Mauá, do começo da industrialização, e é aquele dilema. A nossa indústria hoje, para muitos produtos, está precária. E o que acontece? Se você sobretaxa o produto que é importado, você vai ajudar a economia para que as indústrias locais produzam mais. Só que o que acontece? O próprio consumidor, ele exige, pressiona o governo, porque ele vai querer o iPhone, ele vai querer o tênis da marca tal, que tem mais tecnologia. E aí, então, até a nossa indústria chegar no ponto de ter as tecnologias top de linha para diversos segmentos, precisa ter também essa colaboração, leva um tempo. Mas você ganha lá na frente. Você gera emprego, você fica com um país com uma soberania mais fortalecida, com uma economia fortalecida, independente. E o Brasil, por ter água, por ter energia elétrica, por ter matéria-prima, tem tudo para isso. A única coisa é que não há esse investimento que gere essa liberdade econômica aí para nós. Precisa mudar as coisas. Aníbal, primeiro, bom te ver de volta aqui conosco. Pedi muito para Deus, para o Espírito Santo te iluminar lá no hospital. Não podia nem visitar ele, ficou 7 dias internado, mais um pouco em casa. Bom te ver de novo, meu amigo. Muito bom estar aqui de volta e vamos trazer sempre agora conteúdo aí de qualidade para nossa audiência, né, Carlinhos? Obrigado, irmão. Até a próxima.